então mais um episódio 9 do nosso Arte Conecta, e a gente vai falar sobre como entender a inteligência coletiva pelo estudo da obra O Fim da Assinatura. A gente vai falar, essa aula é com base na obra da artista polonesa Agnieszka Kurent, não sei como pronunciar isso, que foi apresentada no Guggenheim de Nova York em 2015, e é uma artista que eu vou contar toda a história para vocês de como eu conheci ela e por que ela está me inspirando bastante, e vou colocar aqui a capinha da aula. Eu sou João Correia, sou historiador de arte, sou mestre de liderança cultural, e adoro ir descobrindo esses artistas que provocam a gente a pensar diferente. Cadê a capinha da aula? Está aqui. Tá? Então hoje, episódio número 9, a Arte Conecta. Eu sou João Correia e hoje a gente vai falar sobre como entender a inteligência coletiva. É um dos assuntos aí que essa artista se refere bastante pelo estudo da obra O Fim da Assinatura. Acho que ela tem, todas as obras dela são muito boas e de alguma forma, né, complementares. Ela tem uma outra que chama-se O Capital Fantasma, que é muito legal, né, sobre esse capital, esse valor agregado que a gente tem, que de alguma forma ele não pertence a ninguém, que são as ideias que não foram capitalizadas, né, as ideias que não foram executadas. Ela rastreia, né, ela tem um livro de um francês, né, que são Os Artistas Sem Obras, e aí são histórias ali meio literárias de artistas que vão tendo ideias e vão trocando essas ideias de alguma forma vão... Oi, Paulo, estamos no YouTube. As ideias, de alguma forma, vão catalisando opiniões, interpretações e vão tomando, né, formas desproporcionais. Acho que é mais ou menos como a gente vê hoje nas redes sociais, né? Às vezes a gente tem uma coisinha quase insignificante, vira uma avalanche, e aí quem que é o autor dessa avalanche, né? De quem que é esse capital, o que vai virar com ele? Ela realmente pega umas temáticas aí, é uma boa pensadora, tô curtindo. Quem estiver assistindo, quiser colocar uma boa noite ali na nossa trilha do YouTube, e muita gente está vendo também, a gente está vendo nas visualizações, às vezes tem 10, 20 pessoas que estão assistindo ao vivo, mas depois vai para 500, vai para 1000 pessoas ali no YouTube. Muita gente gosta de assistir a gravação, né? Então quem estiver assistindo a gravação, deixe seus comentários, e é uma alegria estar compartilhando aí esse conhecimento com vocês. E vamos lá. Esse tema de inteligência coletiva, eu até peguei um livro aqui que eu li recentemente, quem não leu, reconheço, um livro recomendado pela Harvard Business Review, chama-se Collective Genius, né, que é o gênio coletivo, e toca um pouco no assunto de hoje, e já vou falar mais sobre isso. E a nossa missão aqui é ir compartilhando esses conhecimentos de arte contemporânea para ajudar as pessoas aí a fazer parte desses 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea, né? E à medida que elas vão estudando arte contemporânea, que seja provocadora e relevante, e force mudanças de paradigma, e elas vão, né, tendo uma opinião ali mais elaborada sobre o mundo e vão sendo mais respeitadas pela visão delas de mundo. E 3% é uma meta ambiciosa. Se a gente olhar hoje, acho que está na casa dos 0,04%, a gente colocou 3% aí para incorporar o trabalho aí que muita gente está fazendo na internet, de compartilhar esse conhecimento com o nosso público. Então vamos lá. Falar um pouquinho desse livro. Esse livro é um livro que ajuda a introduzir a artista. É um livro, aí eu coloquei os nomes para vocês, né, da Linda, que é uma etnógrafa, do Greg, que é um engenheiro elétrico, da Emily Truelove, que é uma professora aí, né, assistente de administração, e do Carl Lineback, que é um coach executivo, né? E então, nesses 4 autores, eles falam muito sobre essa genialidade coletiva e o quanto a gente está identificando
um novo tipo de liderança e o quanto esse novo tipo de liderança é fundamental na inovação, né? Então, um dos exemplos que eles dão no livro é do caso da Pixar, onde você tem, né, todas as pessoas ali de alguma forma participando do processo criativo e várias disciplinas, né, participando igual, arte, tecnologia, né, a criação, negócios, todos de igual para igual no processo criativo. E aí dá no que dá nessas maravilhas da Pixar. E aí, por que isso é possível? Porque tem um espírito de liderança, né, facilitando com que esse ambiente seja esse ambiente onde todos, né, coletivamente contribuem e você não tenha um autor individual. E isso é um pouco, né, a pauta dessa artista, né? Ela fala, né, dessa autoria coletiva. E acho que uma outra forma de explicar isso, eu vi quando a gente teve a Copa em 2014, né, onde o Brasil perdeu ali brutalmente para a Alemanha, e eu vi um dos artigos no jornal que depois me marcaram. Ele falava assim, a Alemanha, o Brasil tem o Neymar, a Argentina tem o Messi, a Alemanha tem um time, né? Então, com essa ideia de que, né, coletivamente... Michel, Juliana, entrem, a gente está no YouTube. E o Biagol, e o que coletivamente né, era um tipo de liderança, e o técnico, eu fiquei observando muito o técnico na época, que o técnico tinha uma forma de atuar onde ele facilitava, né, o espírito coletivo e a atuação coletiva de todos os jogadores, em vez de ficar cultivando uma estrela, né, um autor. Então é um pouco esse, né, mais ou menos nessa pegada o que esse livro aqui, Collective Genius, fala, e aí, claro, né, entra muito mais a fundo, dá muitos exemplos, mas é também a pegada da Agnieszka. E eu descobri a Agnieszka, vou colocar aqui um próximo slide para vocês, num projeto chamado, né, TOFTH, o que é a abreviação para Transformation of the Human, né, transformação do humano. Né, e aí eu vou traduzir para vocês o que está nessa página, está dizendo, né, atualmente a preocupação com questões filosóficas está ausente da pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. Então, você tem um desenvolvimento tecnológico onde questões filosóficas, né, sobre a humanidade, sobre, né, reflexões ali, né, essas questões a gente fala, né, tem o Bauman, a gente tem o Chomsky, a gente tem esses pensadores que vêm né, com toda uma questão filosófica, e o desenvolvimento da tecnologia, de alguma forma, né, acontece meio dissociado disso, né? Então, isso é o que esse projeto está colocando, do Transformation of the Human, é um projeto ali na região de Berkeley, nos Estados Unidos. E aí ele fala, as empresas de tecnologia rompem com os conceitos pelos quais vivemos, sem notar o potencial criativo do seu trabalho. Tá? Então, de alguma forma, as tecnologias, né, agora tem interfaces neurais, né, tem inteligência artificial, tudo isso tem um impacto muito grande na vida do humano, no conceito do que é ser humano, mas as empresas de tecnologias muitas vezes estão perseguindo isso sem notar ou considerar ali o que é esse impacto. E aí esse projeto fala, isso é uma oportunidade perdida para construir produtos e processos que positivamente, né, formam o novo. A missão né, desse projeto Transformações do Humano é mudar isso. Então, eles estão pensando como é que esse desenvolvimento tecnológico pode ser feito, onde você considera questões filosóficas também, uma aliança entre tecnologia e filosofia. E aí, se vocês quiserem visitar o site, aqui tem, tá vendo? TOFTH é o site deles. Vocês podem ver um pouco mais sobre como é que eles pensam. É um projeto, esse projeto do Instituto Berggruen, que é do Nicholas Berggruen, que é o filho de um grande marchand, um cara chamado Heinz Berggruen, que foi um dos grandes marchands aí de arte moderna. Tá? E Adriana, tudo bom, Adriana? Estamos ficar de olho aqui para o pessoal do Instagram não perder, estamos no YouTube. E eu estou falando sobre esse projeto tem um conselho, e essa artista eu descobri porque ela está no conselho desse projeto.
Tá? E aí, quando eu fui ver ela no conselho dessa projeto, eu falei, nossa, peraí, o que ela está pesquisando que é relevante para esse pessoal que está interessado no cruzamento entre tecnologia e arte, e em todas as repercussões que esse cruzamento aí de tecnologia e arte tem. E aí eu apresento para vocês a Agnieszka Carent, tá? Nascida na Polônia, trabalha em Nova York. Ela é nascida em 1978 e ela né, faz justamente o que o Instituto ali, né, propõe, você integrar, né, ciência e filosofia. E, né, aqui a explicação fala, né, enquanto ela analisa certos fenômenos como inteligência coletiva, capital virtual, imaterial, trabalho digital, né, civilizações e movimentos sociais, sociedades artificiais, a pesquisa dela não é leve, é uma pesquisa bem profunda. Oi, Regina, tudo bom? A gente está no YouTube. Ela explora o status híbrido imutável dos objetos em relação ao valor, à aura, à autoria, à produção e à circulação. Tá? E tem um histórico aí como artista considerável, né? Tem exposições no Palais de Tokyo, tem exposições, né, no MoMA, tem exposições na Bienal de Arquitetura de Veneza e na Tate Modern, passou por muitas das principais instituições de arte. E uma das coisas que ela fala, que é importante para a gente entender o pensamento dela, o que é a teoria da complexidade, né? O que é essa teoria da complexidade? É uma teoria que fala, né, que a gente não pode mais considerar só uma variável assim do mundo quando a gente está fazendo uma análise, né? Que a gente vive num mundo, né, complexo de múltiplas variáveis, onde todas elas impactam uma na outra, né? Hoje, né, estamos fazendo essa aula no dia onde a gente amanheceu com a notícia de que a Rússia estava invadindo a Ucrânia, né, e algumas manchetes de jornal estavam falando assim, como é que isso afeta o cidadão ordinário nos Estados Unidos, né, e aí tem algumas manchetes falando, né, que é claro que isso afeta, então está tudo interligado, né, uma coisa que acontece na tecnologia afeta o meio ambiente, o que afeta o meio ambiente tem a ver com a economia, hoje a gente não consegue mais viver sem considerar essas variáveis todas. Deixa eu virar um pouquinho, difícil acertar a posição certa aqui, essas variáveis todas. E uma vez que está tudo interligado, isso passa a ter uma lógica própria, né? É uma lógica que aí ela, né, coloca uma inteligência coletiva, isso passa a ser maior do que né, a consequência da autoria, da atuação de um indivíduo, né, de qualquer indivíduo, né, de um indivíduo só. Então isso é muito, né, é um sinal muito assim dos tempos que a gente está vivendo. E ela fala numa outra coisa que é interessante, que é a questão do feedback loop, né, que é o ciclo de retorno. Né, por que a gente não faz nada ou não faz o suficiente com relação ao clima? Porque o clima, né, você precisa fazer alguma coisa errada e você demora décadas para você ter o retorno, ter o feedback dessa ação errada. Né, o coronavírus, quando a gente tem o coronavírus e a gente se expõe, a gente infecta alguém, né, agora esses números estão mudando, era 14 dias, agora é 5, né, o retorno é muito mais rápido, então a mudança de comportamento das pessoas é muito mais rápida. Tá? Então, à medida que a relação entre consciência e a relação causa-efeito, né, esse espaço que tem entre os dois, é uma coisa que interfere muito em como a gente pensa e como a gente age no dia hoje. Tá? Então, é um assunto assim, um pouquinho complexo, mas e acho que muito, por isso mesmo, muito interessante, muito saboroso. Quem quiser uma visão simplista da realidade, acho que esse não é o espaço para você. Tá bom? Aqui é para quem quer tentar aí ter umas referências mais sofisticadas e dos grandes pensadores de hoje e se conectar com essas frequências aí, com esses pensamentos, para que a gente possa estar sensível às mudanças que a gente está vivendo e entendendo, né, para que a gente não fique boiando nessas mudanças todas. E eu, Letícia, Patrícia Pedroso, e
ela, justamente dentro desse pensamento que está tudo interligado, ela colabora com biólogos, ela colabora com cientistas, ela colabora com cartógrafos, ela colabora com economistas, ela colabora com designers, ela colabora com sociólogos. Então, a produção dela é muito diferente dessa ideia, né? Quando a gente fala, né, o título da aula é O Fim da Assinatura, né, tem um livro do Roland Barthes que é A Morte do Autor, né, o fim do autor. Né? Então, de alguma forma, ele né, relaciona com esse conceito. Né? Então, ela vai questionando essa ideia de que a gente tem uma autoria única, a gente passa o dia inteiro, né? A gente está em mídias sociais, a gente está com os algoritmos, a gente passa a ter uma lógica coletiva que é maior do que essas atuações individuais. E ela dá alguns exemplos de inteligência coletiva, que eu até fiz questão de fazer um slide para vocês, porque vou ampliar aqui, vou me deixar pequenininho. Então, ela dá exemplos de inteligência coletiva, né? Ela fala a inteligência coletiva é uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva de competências. Então, a gente tem aqui, né, ela dá como exemplo um bolor limoso, né, uma colônia bacteriana, né, ela segue essa definição, vou ler novamente, uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva de competências. Ela fala a internet é um exemplo disso, né, os cupinzeiros são exemplos disso, os movimentos sociais são exemplos disso, a Bolsa de Valores, né, é um exemplo disso, né, passa a ser um órgão independente, assim, passa a ser o resultado, né, de todas essas partes variando, e você não tem, é diferente, né, desse conceito, né, da Renascença, onde você tem um autor, né, ou até do modernismo, né, onde você tem um autor, ele termina o quadro, ele vai lá e assina, né, e aquilo passa a ser, né, Picasso, né, Cézanne, né, aquilo muda. Né? Hoje isso está começando a mudar, está tudo interligado, está tudo conectado, e a gente está vivendo essa nova lógica. Vou pegar minhas anotações aqui. E aí eu vou mostrar para vocês, no próximo slide, uma obra onde ela justamente traz essa questão da, né, assinatura, é algo muito importante ali, né, muito representativo da autoria, né, você termina uma carta, você assina, você faz um cheque, você assina, um contrato, você assina, né, a caligrafia ou a sua assinatura, ela é muito representante da sua autoria. Então, o que ela faz? Ela vai coletando milhares de assinaturas das pessoas que visitam ali a obra dela no museu, e ela vai escaneando essas, né, ela tem um software que é autoral dela, que ela criou com programadores, e vai encontrando um padrão nessas assinaturas. Então, o que a gente vê no prédio é a combinação de milhares de assinaturas, é uma assinatura coletiva. Olha que interessante esse conceito. As assinaturas coletadas foram convertidas em um único padrão por meio de software criado pela artista em cooperação com programadores. Tá? A assinatura coletiva criada pisca na fachada do edifício em forma de projeção a laser, lembrando um neon com o intuito de imitar o ato de escrever como se o edifício fosse assinado. Tá? Olha que interessante. Repetidamente, como, né, um palimpsesto, né, uma combinação de muitas camadas, e aí um outro conceito importante, né, uma mão gigantesca e invisível. Né? Então, esses exemplos aqui que a gente olhou todos, né, como se tivesse a sensação que a gente tem é de uma mão gigantesca e invisível, né? Não é de alguma autoria individual, é de uma autoria assim, coletiva. Olha que incrível. E aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo, né, como se ela tivesse, né, aqui a gente tem um edifício assinado, e aqui a gente vai ver no próximo slide, eu vou trocar aqui a tela para a gente poder ver um vídeo, que é um vídeo onde eu coloquei assim um segundo conceito principal, é uma aniquilação da autoridade. Tá? Aqui no primeiro, eu coloquei o conceito principal, é um edifício assinado,
Aqui a gente vai ter uma aniquilação da autoridade. Eu vou tirar a minha apresentação do compartilhamento com vocês. Vou compartilhar aqui um vídeo, tá? E vamos ver esse vídeo. Tá vendo a assinatura formando na parede? Tá vendo? As pessoas vão assinando. Aí elas colocam parece uma caixinha de correio. Isso é processado. E aí você tem a máquina que assume, que faz, né, como se tivesse uma transferência de autoria do coletivo para a máquina. É um pouco o que a gente vive nos algoritmos, né? Por isso que os cabeças ali de Berkeley, né, estão interessados, tem um questionamento filosófico, uma reflexão bem profunda, bem interessante no trabalho dela. É assinatura, é a autoria, passando pelos tubos e acontecendo. Tá? E vamos voltar aqui para a minha apresentação. Né, então, ali que acontece, né, isso tem uma fala da artista que é ótima, ela fala: o projeto está ligado ao meu interesse pela... Deixa eu pausar aqui que ele está continuando, tem um monte de obras bacanas dela, depois vocês pesquisem as outras. O projeto está ligado ao meu interesse pela autoria híbrida, então ela fala na autoria híbrida, na autoria coletiva, nas coisas sem autoria, pela exploração da consciência coletiva e pelo acúmulo de energia da força de trabalho invisível. Força de trabalho invisível também é um conceito, né, que leva a gente a entender aquela outra obra dela, do Capital Fantasma. Estou interessado no fim da ideia de criatividade como um processo individual, o fim da ideia de criatividade como um processo individual, bem como no fim da absolutização e fetichização de autores únicos. Olha só o que acontece com a nossa sociedade se a gente mudar esse paradigma e a gente começar a pensar, né, parar de fetizar, né, de admirar, de, né, ter todo aquele encantamento em cima dos autores únicos, o quanto a gente gera esse espírito de coletividade, que é o que a gente precisa para sair aí de vários apuros, né, que a gente, se a gente começar a pensar que tudo é que está tudo interligado, e colocar os egos, né, redistribuir os egos, como fala um amigo meu, o quanto a gente resolve uma série de problemas aí que estão afetando a gente. Então ela fala, né, junto com o desaparecimento gradual da caligrafia, ali como eu expliquei, né, que está sendo substituída pela digitação de texto em teclados, tablets e smartphones, a autoria única pode ser totalmente substituída pela consciência coletiva, dependente de milhões de pessoas realizando microtarefas, né, que até às vezes quando a gente vai entrar num site, eles querem fazer um teste da nossa, né, para ver se a gente é humano mesmo, eles pedem para a gente ler alguma coisa e colocar, né, essas microtarefas são combinadas e passa a ser o reconhecimento como texto de imagens escaneadas, né? Vocês devem ter visto isso, quando a gente vai àquele CAPTCHA e está lá, o que você lê aqui? Você coloca as letras, né? Isso é um projeto que alavanca o poder do trabalho coletivo para transformar em texto aquelas palavras. Depois é um exemplo de microtarefas combinadas, né? Juntos podem levar à criação de obras baseadas na autoria híbrida de milhares de autores. Tá? Olha só. Então, ela tenta destacar a criatividade como um produto da consciência coletiva. Vamos para o próximo. Está emocionante isso aqui. Oi, Angélica. Estamos no YouTube. Saudades de você. Então, essa obra chama-se AutoPen, né, uma caneta automática. Ela foi instalada, né, num prédio do museu,
né, e ela faz parte também dessa obra, O Fim da Assinatura, e ela é uma obra automática, né, e construída no início do século XIX por Thomas Jefferson, né, que é uma das figuras importantes aí né, da história da invenção, né, o terceiro presidente dos Estados Unidos e um dos autores da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Olha que interessante, ela pega um ex-presidente, um inventor, uma obra dela, e coloca essa obra para ser algo que, né, meio que hackeia a autoria. E aí isso significa que ela pode, né, criar um número ilimitado de assinaturas coletivas e pode, de alguma forma, automatizar e escalar assinaturas presidenciáveis. Olha que provocação que ela faz. E aqui eu vou mostrar para vocês a obra no Guggenheim. Ela assinou o prédio do Guggenheim, né, como se ela estivesse dando uma identidade para os prédios. E aí, né, tem um comentário aqui, falar como é que a presença desse prédio evolui na consciência dos moradores da cidade. Né, acho que aqui a gente vê em São Paulo, a gente tem muito picho, né, e quando você conversa com os pichadores, eles vão lá e assinam o prédio, né, tipo, a sociedade me excluiu, eu vou lá e coloco o meu nome de volta e assino o prédio, né, do prédio de luxo, né, eles falam muito da gentrificação, né, então quando você é excluído, né, você está no centro, você está no Baixo Augusta, lugares que eles têm acesso, de repente esses lugares começam a ter muitos bares, muitos atrativos, e prédios caros são construídos lá, e as mesmas pessoas que poderiam frequentar aqueles lugares não podem mais frequentar, eles se sentem excluídos, eles voltam e colocam o nome no prédio. Então aqui você tem, né, ela assina o Guggenheim, e aí a gente assim olhando pela imagem, é algo que acho que não tem um impacto tão grande, a gente precisa usar um pouco a imaginação, o que seria se de repente a gente vê, né, um MASP, assim, um prédio importante em São Paulo, né, assinado, e descobrir que essa assinatura é o resultado de uma compilação, é uma fusão de milhares de assinaturas, né? Olha a cocriação dessa assinatura. E que mais? De forma real ou, né, semântica, os habitantes modificam a identidade desses ícones, né, do contexto, em processos descontrolados da consciência coletiva. Tem um elemento de descontrole que é interessante também. Deixa eu ver. Acho que é isso. Eu queria só fazer um paralelo ali, se a gente pensar, né, na obra do Duchamp, ali começo do século XX, né, quando ele vai né, ele provoca, uma vez que ele, né, pega, por exemplo, aquele urinol dele, né, e ele coloca outro nome, né, ele está brincando com essa coisa do autor, mas ela dá um passo além, né, ela atualiza essa reflexão, né, dá um passo além e fala, né, sobre uma autoria, né, coletiva, não é mais uma morte do autor, não é um questionamento do autor. Dizem que o Andy Warhol fazia isso, né, ele telefonava e falava, olha, assina a obra para mim. Não, ela pega e acaba com essa ideia de autor, e o autor passa a ser uma coletividade. Mas ela, né, brinca também, né, acho que tem um pouco essa relação, o Duchamp falou uma vez que ele iria assinar o prédio da Woolworth, né, esse prédio aqui em Nova York, que o prédio inteiro passaria a ser, né, um ready-made, que é esse conceito dele, né, de você ter um objeto cotidiano, você ter algo, né, que é construído, que é, né, não necessariamente artesanalmente, algo industrial, onde ele vai e assina e se apropria. Né? Então é um outro conceito, e acho que isso é importante, e às vezes a gente fala de arte contemporânea, e essa questão de você ter duas coisas que são, né, o que você está olhando é parecido, mas a pesquisa que gerou aquilo que você está olhando é muito diferente. Então, em teoria, se esse prédio está assinado, né, ou a gente está vendo uma coisa parecida com essa. Mas, quando você vai ver a pesquisa do artista que levou aquele resultado, essa pesquisa é completamente diferente. Então, é fundamental, né? Aqui é uma pesquisa, né, moderna,
ali começo do século, né, do Duchamp, e aqui é uma pesquisa super contemporânea dela, e o mais o que a gente está vendo é parecido. Então é super importante na arte contemporânea, e acho que na arte moderna, acho que sempre quando a gente está olhando, né, na arte do nosso tempo, a gente não tem... Oi, Vera, tudo bom? A gente não tem o benefício dessa perspectiva histórica, então a gente tem que pesquisar um pouquinho para entender, ou assistir as nossas lives, por isso que a Vera está aqui. Então, estamos no YouTube, gente, o link está na bio, apareçam. Vera, alguma dúvida? Quem estiver assistindo, tudo bom, Vera? Então, recapitulando aqui alguns conceitos chaves, a gente tem no primeiro, né, eu ia chamar essa aula de 5 reflexões aí sobre o trabalho da Jessica Carrent. A primeira reflexão, a primeira reflexão aqui era sobre os edifícios assinados, né, os edifícios com identidades e identidades coletivas. Depois a gente viu um pouquinho a aniquilação da autoridade, né, e a autoridade no sentido de autor, né, depois a gente vê uma proposta aí, né, de assinaturas presidenciais, né, em escala, né, olha só que interessante, até o que a gente está vivendo hoje, né? Se a gente for pensar que hoje a gente teve um começo de guerra, vamos ver onde é que isso vai dar, né? Que foi liderada por pensei mesmo perguntar se o conceito do tipo Duchamp ainda é válido hoje. Acho que é uma boa pergunta, só vou complementar aqui meu pensamento, eu já te comento isso, Vera. Mas se a gente pensar hoje, né, a gente tem né, de acordo com algumas fontes, o que a gente está vivendo hoje é um confronto, né, desse modelo autárquico, onde você tem um líder, né, você tem o Putin, né, que é um líder, né, na China, você tem, né, uma liderança totalitária, ali, opressora, e do outro lado você tem democracias, né? Então tem gente que fala que não é uma disputa, né, é uma disputa de visões de mundo, né? Então olha como é, né, na democracia você é uma inteligência coletiva, você tem várias pessoas votando, né, no outro caso, né, numa autarquia, você tem uma autoria única, né, um indivíduo. Então, olha esse trabalho dela como é uma reflexão pertinente até o que a gente está vivendo hoje. Assim, né, agora, entrando no comentário da Vera, esse conceito do Duchamp ainda é válido hoje. É super válido, mas eu acho que ele é válido como genealogia, né? Como algo que aconteceu no passado e que ajuda muito a gente entender a evolução da história da arte, né? Se não tivesse tido essa provocação, né, de você poder usar algo industrializado, né, como arte, como é que a gente, essa imagem que está na tela, como é que a gente ia considerar, né, que uma impressora poderia fazer parte de uma obra de arte se não fosse o Duchamp? Então, acho que ele abriu o caminho para ela. Né? Dito isso, essa questão, né, de você matar um autor, simplesmente ela é um começo da pesquisa, ela pega e corre com essa pesquisa. Né? Então ele é válido hoje, ele é eu tenho um amigo que falou, né, o World Trade Center, né, tipo, um dos grandes pilares, né, na época ainda que o World Trade Center estava de pé, ele falava do Duchamp, o World Trade Center da arte contemporânea, assim, um dos grandes pilares, e acho que agora a gente vai ver mais e mais, né, tem 5 grandes ícones assim na história da arte contemporânea, né? Começa com Picasso, depois você tem Duchamp, depois você tem o Pollock, depois você tem o Picasso, Duchamp, Pollock, Andy Warhol e Joseph Beuys. E acho que a gente viu no começo, a gente viu muito, né, a repercussão do Picasso, depois a gente viu muito a repercussão do Pollock, depois a gente viu muito a gente viu muito do Picasso, depois a gente viu muito do Duchamp, depois muito do Pollock, né, o nascimento da performance, tudo isso, depois muito do Andy Warhol, né, essa questão dos objetos foram muito usados, né, do pop, e acho que agora o Joseph Beuys,
que né, entre o pessoal que trabalha com isso, assim, é um gigante, né, ou para o grande público ele está começando a ser assimilado, mas que é toda essa ideia de escultura de consciência, né, relação homem-natureza, o magnetismo sistêmico dos materiais, né, todo o Joseph Beuys está tendo uma repercussão aí cada vez maior, acho que ainda tem muito suco aí para ser explorado no legado dele. E as pessoas colocam os nomes ótimos, Docinho 07, seja bem-vindo, bem-vinda, e estamos no YouTube. E aí, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, coloquem aí, e se não, a gente vai caminhando para um encerramento. Eu coloquei aqui uma frase dela que eu achei ótima, que é, junto com o desaparecimento gradual da caligrafia, que está sendo substituída pela digitação de texto em teclados, tablets, smartphones e autoria única pode ser totalmente substituída pela consciência coletiva. Depende de milhões de pessoas realizando microtarefas. Tá? Eu falei essa citação antes, só reforçando aqui, porque eu acho que é uma boa citação de fechamento. E, gente, estudar assim, a arte de hoje, né, uma artista que tem o que, 40 anos, 45 anos, né, ela é de 1978, tem o que, 44 anos, e nunca é fácil. Então, acho que aqui é para as pessoas assim, que realmente querem fritar um pouquinho os neurônios, e nunca foi fácil. Assim, né, né, quando surge, né, eu falei, a gente tem uma live inteira sobre isso, né, quando surge Cezanne, hoje a gente olha a Cezanne e fala, mas é bonito, é fácil, não, é porque a gente tem toda essa, teve cento e tantos anos aí, 120, 130, 140 anos para absorver isso, né, quando a gente olha o que está sendo feito hoje e que realmente está provocando, né, puxando os limites, o desconforto, nunca vai ser fácil, a ideia é fazer isso mesmo. A Vera colocou, você pensou em fazer uma live sobre o filme A Invenção de Ana, que está no Netflix? Vou não assisti ainda, Vera, obrigado pela dica. Vou colocar aqui na minha lista, A Invenção de Ana. Vamos aproveitar a dica da Gira no Universo da Arte, boa. Vou colocar aqui na minha lista de coisa, Inventando Ana, boa. Fiquei curioso, vamos dar uma... Deixa eu fuçar aqui e ver o que é. Uma série de A História da Ana Delvey, a mulher que convenceu ali de Nova York de que era uma herdeira alemã e grande empreendedora, mas por trás de todo esse glamour se escondia uma audaciosa golpista. Tá, vou procurar tá tendo muitos vídeos aí, o golpista do Tinder, então vamos olhar, e aí a gente comenta. Obrigado pela sugestão, Vera. E então é isso, gente. Próximo episódio na terça-feira de carnaval, e às 8 horas. Estou refletindo se eu deveria mudar para 8h30 esse horário, por enquanto às 8 horas. Eu aviso vocês se eu mudar, tá? E é isso, venha descobrir como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem a arte contemporânea e são respeitados por sua visão de mundo. A nossa missão, próximo episódio 10, e acho que a gente se empolgou aqui, ou se emocionou e se atrapalhou um pouquinho com os números, então acho que a gente não fez a aula 5, depois fez 2 vezes a aula 7, então aí é os mais interessados aí no nosso... Tem algumas pessoas que faziam nossas aulas 4 vezes, 5 vezes, então tem algumas pessoas que realmente vão ver tudo. Se vocês virem tudo e encontrarem uma quebra de linearidade, é por isso que estamos corrigindo. E, Jaci, tudo bom? Estamos no YouTube, querido Jaci. E, então é isso, gente. Alguma dúvida, se vocês tiverem, coloquem aí no
no chat e comento com prazer. E se alguém quiser entrar comigo para uma conversa aqui, Vera, se quiser entrar, o YouTube permite isso para que a gente troque aí ao vivo. E se não, vamos encerrando e damos continuidade aí na próxima terça. Tem tanta coisa legal para mostrar para vocês. Tem gente que fica achando que não tem arte interessante sendo feita hoje, e às vezes o difícil é escolher, porque tem tanta coisa boa. Mas quando eu vi que a Nesca estava na lista aí dos conselheiros do Transformation of the Human, realmente eu achei que tem mais 3 artistas lá, vou colocar eles nas próximas lives. Então, é isso, gente. Obrigado a todos. E uma próxima, quero sim. Isso, Vera, você fica aí, se você quiser, terça-feira ou quinta-feira, ou fica à vontade aí, a gente, se quiser planejar antes, ou se quiser entrar espontaneamente, acho que é legal a gente trocar, porque aí a gente faz, acho que muita gente aí que assiste a gente vai se identificar aí com as suas perguntas, seus comentários. Então, pode ser uma troca boa. E eu trago as coisas que me encantam, aí, me estimulam. Acho que é interessante ouvir de vocês aí que estão assistindo a gente, o que interessa e o que estimula vocês. Então, Vera está convidada, e quem assistir a gravação também, se quiser, manda uma mensagem para a gente pelo Instagram, a gente faz uma troca aí ao vivo com prazer. Tá? Manda um direct no Instagram e a gente coordena isso, pode ser interessante. Então, quem chegou no final, recomendo esse livro também, aprendi muito com esse livro, um pouco no tópico aí dessa artista. E é isso, gente, boa noite a todos, e espero que vocês tenham curtido, e na próxima terça-feira tem mais. Deixem os seus comentários, curtam, salvem, compartilhem, se inscrevam no canal, coloquem o sininho, e aí às vezes a gente esquece, vocês recebem a notificação quando a gente começar a falar, vocês poderem participar e não perderem um, tá bom? Então, um beijo aí a todos, até mais.